essa questão porque eu acho que é importante, né? Acho que eu vou só fazer um complemento ao vídeo anterior na questão da igualdade. Para mim é óbvio, e justamente não precisaria falar isso, acho que de uma maneira tão clara, porque para mim era algo implícito, quase explícito, ou próximo da explicitude, né? No sentido de que, não, peraí, uma coisa é você ter uma pessoa, vamos dizer que nós temos pelo menos a imagem de que seria uma pessoa que se coloca, vamos dizer, em menos situações de. A princípio, talvez não, né? Se colocaria em menos situações de sacrifício de fruto do espírito e, portanto, não precisaria, né? Vamos dizer, deixar de aplicar os frutos do espírito que eventualmente ela conheça, talvez com outro nome, né? E a partir de outras listagens, de outra matriz religiosa. Estou usando ali Dalai Lama, poderia ser outra pessoa, poderiam ser outras figuras aí da religião ou não que teriam essa característica comportamental. De buscar algo mais tranquilo, algo mais cadenciado, algo mais manso e eventualmente não tão agitado e não tão radical como outras situações que as pessoas se colocam nos seus dias a dias, ou no seu dia a dia, ou nos seus dia a dia, né? Não, nos seus dia a dias, eu acho. Acho que seria nos seus dia a dia. Vamos assim, eu não estou lembrando agora qual é a forma gramatical certa dessa palavra, dessa expressão, né? Hifenizada, né? Então o que acontece? Para mim é algo quase explícito que sim, se a pessoa se coloca em situações mais radicais, mais agitadas no seu dia a dia, a tendência é ela deixar de aplicar mais os frutos do espírito. A ponto sim de que isso gere variação comportamental, variação de personalidade, para com, por exemplo, o Dalai Lama, que a princípio teria um comportamento mais manso. Digo teoricamente, claro, pode ser que no final, daí de repente pode acontecer a situação que o Dalai Lama teve que aconselhar pessoas, eventualmente acabou se misturando em algumas situações, mesmo até situações complicadas, às vezes até situações bastante coletivas, em termos de conflitos armados, alguma coisa assim. Não, ok. Não sei se isso aconteceu ou não, mas poderia ter acontecido. Estou falando de uma situação normal. Não precisa ter, então nem comparar com o Dalai Lama, que daí como é uma figura mais pública, ele pode ter se envolvido em outras situações mais complexas. Mas então vamos pegar um monge normal. Em comparação ao monge normal, que realmente não se coloca muito em situações de radicalidade, em situações complicadas. Não, está ali só vivendo a sua vida, fazendo as suas meditações e tal. Não se envolvendo em nada muito complexo. Em nada bastante complexo. Ok. Está lá o monge. A comparação que eu faço, e que para mim é quase explícita, é no sentido de que essa pessoa que está se colocando, que daí eu usaria o exemplo de falar a pessoa como Dalai Lama, mas não precisa ser, pode ser qualquer monge. Essa pessoa que eventualmente estaria deixando de aplicar mais os frutos do espírito, ou para o seu trabalho, ou pelas situações em que ela se coloca, mais radicais, ou mais agitadas, né? Não necessariamente radicais em termos de violência, é só mais agitado. Uma vida, o cara tem que pegar o carro e ir para outro lugar, daí vender um produto em outro lugar, depois tem que isso, depois tem que grita com alguém no trânsito, depois às vezes até briga com a família por algum motivo, e daí tem um monte de coisa do trabalho para fazer. Essa pessoa, a princípio, deixará de aplicar mais os frutos do espírito do que o monge. Como eu falei, não estou dizendo que você precisa ser um monge. A partir do momento que eu digo que a pessoa, para quem eu prego, não precisa ser um monge, é porque ela tem personalidade diferente em relação ao monge. Daí, a crítica que eu recebi foi, não, mas no final todo mundo é a mesma coisa com atividades diferentes. Não, mas eu falei que como é a mesma coisa? Pela quantidade de situações que a pessoa deixa de aplicar o fruto do espírito, ela é diferente do monge. Ah, mas no fundo é a mesma coisa? Não é, cara, não tem como. A base comportamental pode ser a mesma. Significa que são as mesmas pessoas. Não, porque o que vai variar a pessoa aqui no caso, mesmo que elas tenham a mesma base de comportamento, o que vai variar é o quanto elas aplicam isso. E quem aplica mais e quem aplica menos, isso vai gerar variação de personalidade. Mas aí que tá. Ou o meu conceito de variação de personalidade é um pouco diferente. Até porque eu acho que, na verdade, todas as pessoas estão vinculadas aos frutos do espírito. Como talvez até estejam vinculadas aos próprios mandamentos. Só que elas não necessariamente percebem. Mas os frutos do espírito são características muito abrangentes em termos de bom comportamento. E em termos de dizer, inclusive, o que é errado. Se eu digo que a paciência é o fruto do espírito, a falta de paciência seria um erro ou até um pecado.
ou talvez em outras expressões que possam se usar, ou uma iniquidade. Então, todas as pessoas estão eventualmente vinculadas em termos de, mesmo que elas não acreditem na religião, mas quando a palavra é aplicada genericamente, isso é aplicável para todo mundo. Então, por exemplo, existe mansidão aqui, como existe mansidão na China. Em vários contextos contextos diferentes que você possa comparar. Então, o meu critério de variação de personalidade, eu vou discordar do desenho que me atacou. O meu critério de variação de personalidade não é que as pessoas são de forma, mas na verdade elas são iguais. Não. As pessoas podem mudar de forma no sentido que elas têm trabalhos diferentes. O monge ou o executivo. Só que o que vai variar é o quanto eles obedecem esses critérios específicos de, por exemplo, de fruto do espírito. Então, se o monge aplica um pouco mais, automaticamente a personalidade, para mim, na minha opinião, o que eu discordaria do desenho, a minha opinião é de que o monge, se aplica mais os frutos do espírito, ele teria um comportamento diferente, portanto uma personalidade diferente do executivo que aplica menos. Então, para mim a variação mas só muda na verdade a forma. Um cara é o fruto do espírito para todo mundo. Um cara é um monge, outro cara é o executivo. Não! Mas o que varia de pessoa para pessoa é o quanto se aplica os mesmos princípios. Quem aplica mais vai ter uma personalidade diferente de quem aplica menos. Mas isso já é variação de personalidade. Já vai haver variação aqui. Tá. Foi mal. Então o que acontece? Só o que tem a variação de personalidade a partir do quanto se aplica o fruto do espírito. Claro, é possível então que haja um executivo. Aí que tá, o executivo e o monge que apliquem a mesma quantidade de frutos do espírito, é possível. Mas aí que tá, é possível você ter a variação de personalidade de pessoas que aplicam a mesma quantidade de mandamentos para o outro, vamos supor, monge judaico, ou uma pessoa um pouco mais calma, que aplique os mandamentos, que não precise trabalhar no secular exatamente, que tenha um comportamento que seja uma motivadora, que seja uma palestrante motivacional que não trabalha muito. Não que os palestrantes não trabalhem, mas vamos pensar um palestrante motivacional que não trabalha tanto. No secular, em comparação com o executivo, os dois aplicam a mesma quantidade de mandamentos. Ué, se vocês estão sugerindo esse termo de igualdade aqui, vocês sugerem, porque vocês falam de mandamentos. Por que eu não posso sugerir a igualdade em termos de frutos do espírito? Que eu não sugeri, na verdade. E que, na verdade, eu não sugeri. Porque eu presumi que as pessoas, por exemplo, em comparação ao monge, o executivo vai se colocar em mais situações de não precisar aplicar frutos do espírito, ou mesmo acabar não aplicando em pecado, do que eventualmente o monge. Mas aqui já vai ter variação de personalidade. Eu presumi isso. Essa é a questão. Né? Se vocês sugerem igualdade aqui, não, então vocês estão se contradizendo. Porque eu também estava sugerindo igualdade aqui, embora eu não estivesse na verdade. Mas então apenas para deixar mais claro, acho que esse raciocínio não é... Vocês não entenderam muito bem o que eu quis dizer quando falei de frutos do espírito, em termos de base comportamental. Então, valeu isso.